Bem-vindo de volta, Carsportes. Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos caças a jato mais importantes da Guerra Fria inicial, o Grumman F-9F Panther, trazendo também a discussão para 2026 com uma análise de como a indústria de mísseis do Brasil e a questão dos preços estão se destacando no cenário global. Essa mistura de análise histórica da aviação e avaliação econômica da defesa moderna nos mostra não apenas onde o Panther se posicionava em sua época, mas também como países como o Brasil têm usado tecnologia e competitividade em custos para influenciar as estratégias contemporâneas de aquisição militar. O Grumman F-9F Panther nasceu da necessidade urgente da Marinha dos Estados Unidos de ter um caça-jato confiável durante a Guerra da Coreia. Voando pela primeira vez em 1947, representou uma ponte crucial entre aeronaves navais a pistão, como o F-4 Corsair, e os projetos supersônicos que viriam depois. O Panther não era supersônico, atingindo velocidade máxima de cerca de 925 km por hora, mas o que o tornava importante era sua estabilidade, confiabilidade e capacidade de trazer aero-jato com segurança para os convéses dos porta-aviões. Numa época em que muitos jatos iniciais eram marcados por acidentes e falhas mecânicas, o Panther conquistou fama de ser uma máquina dócil e eficaz, algo que os pilotos da Marinha e dos fuzileiros navais realmente valorizavam. Seu projeto era relativamente simples: caça monomotor, monoplaza, com asas retas e 4 canhões de 20 mm como armamento principal. Também podia carregar bombas, foguetes e, em versões posteriores, armas guiadas iniciais. O motor turbojato Westinghouse J-42, uma versão licenciada do Rolls-Royce Nene, fornecia potência consistente, embora insuficiente para voos supersônicos. Mesmo assim, esse não era o objetivo da aeronave. O Panther não foi pensado para combates aéreos de alta velocidade contra MiG-15S, embora tenha enfrentado alguns na Coreia, mas sim para atuar como plataforma de ataque ao solo e defesa da frota. Ele voou milhares de missões de combate, atingindo alvos com bombas e foguetes, além de escoltar bombardeiros. Muitos pilotos da Marinha, incluindo o futuro astronauta John Glenn, pilotaram Panthers em combate, consolidando sua importância na história da aviação e na cultura americana. Quando avaliamos o Panther sob a ótica de 2026, é importante entender não apenas como ele se encaixava em seu tempo, mas também como serve de exemplo para a evolução da aviação militar em relação à tecnologia, custos e necessidades estratégicas. Em 1950, um F-9F Panther custava aproximadamente $500 mil por unidade, o que equivaleria a cerca de 6 milhões em valores de 2026. Comparado aos caças modernos, que podem ultrapassar 100 milhões cada, era uma aeronave relativamente acessível e produzida rapidamente. Isso mostra que eficiência de custos e confiabilidade sempre foram fatores decisivos nas compras militares. O Panther também se destacou pela adaptabilidade. Embora projetado como caça, sua principal missão acabou sendo o ataque ao solo, mostrando flexibilidade de uso. Essa filosofia é semelhante à que vemos hoje nas forças aéreas modernas, que exigem aeronaves multifuncionais. O Gripen da Força Aérea Brasileira, por exemplo, reflete essa ideia: equilibrar preço acessível, versatilidade e compatibilidade com armamentos nacionais como os mísseis Darter e Mansup. Avançando para o cenário moderno, a indústria de mísseis do Brasil em 2026 amadureceu e ganhou respeito internacional. O Darter, desenvolvido em parceria com a África do Sul, é um míssil arar de curto alcance de quinta geração, guiado por infravermelho, capaz de competir com sistemas como o M9 Sidewinder. Ele conta com alto ângulo de visada, vetoração de empuxo e resistência a contramedidas, tornando-se um dos mais avançados fora dos Estados Unidos ou da Europa. Seu custo gira entre $350 mil e $450 mil por unidade, mais barato que o Sidewinder americano, que pode chegar a 600 mil. Esse diferencial abre portas para exportações, especialmente para países que buscam tecnologia de ponta sem os preços da OTAN.
Outro programa relevante é o MANSUP, Míssil Antinávio Nacional lançado de navios, criado para substituir sistemas antigos da Marinha do Brasil. Inspirado em parte no Exocet, o MANSUP possui voo rente ao mar, alcance de até 150 km, e orientação por radar ativo. Em 2026 já entrou em produção seriada, com preços de 2 a 2,5 milhões de dólares por míssil, ainda abaixo de muitos equivalentes ocidentais. Comparando isso com o armamento do Panther, vemos a evolução clara. Nos anos 1950, o caça dependia de bombas e foguetes não guiados, com precisão limitada. Hoje, mísseis de cruzeiro brasileiros como o Avenida TM-300 atingem alvos a 300 km com precisão cirúrgica, custando cerca de 1,5 a 2 milhões cada. Enquanto um esquadrão de Panthers precisava lançar dezenas de foguetes para destruir um alvo, um único míssil moderno cumpre a missão com muito mais eficácia. A estratégia do Brasil é oferecer armas modernas a preços competitivos. Enquanto mísseis israelenses Spike chegam a custar 250 mil dólares por unidade, o brasileiro MSS 1,2, antitanque, fica entre 50 e 80 mil. Isso coloca o país numa posição de fornecedor acessível, especialmente para nações que não têm orçamentos bilionários, mas precisam de defesa confiável. Em termos de independência industrial, o Brasil também segue um caminho estratégico. Assim como os EUA optaram por desenvolver jatos próprios para reduzir dependência externa nos anos 1950, o Brasil fortalece sua indústria de mísseis para não depender exclusivamente de importações. Essa autonomia garante soberania em decisões militares e aumenta a influência regional. O desempenho dos mísseis brasileiros tem sido comprovado em exercícios internacionais. O Adarter demonstrou rivalizar com mísseis ocidentais em combates simulados, e o Avenida TM-300 fornece capacidade estratégica regional comparável a sistemas da OTAN. Enquanto isso, o custo permanece competitivo. Um Tomahawk americano custa quase 2 milhões, enquanto a versão brasileira de míssil de cruzeiro fica um pouco abaixo, entregando ótimo custo-benefício. Olhando para as lições do Panther, podemos destacar 3 pontos. Primeiro, o fator tempo. O Panther surgiu quando a Marinha precisava desesperadamente de um caça-jato. Da mesma forma, os mísseis brasileiros surgem em um momento de alta demanda global por soluções acessíveis. Segundo, a adaptabilidade. O Panther não era o mais rápido, mas era confiável e versátil. Os mísseis brasileiros também não são os mais sofisticados em alcance, mas são eficazes e financeiramente viáveis. Terceiro, a independência industrial. Assim como os EUA ganharam autonomia com o Panther, o Brasil ganha com seus mísseis. O Panther, em retrospecto, foi a espinha dorsal inicial da aviação a jato naval americana, preparando o terreno para caças mais avançados como o Cougar e o Tiger. Ele provou que confiabilidade e custo acessível podiam ser tão importantes quanto desempenho máximo. Essa mesma lógica se aplica aos mísseis brasileiros em 2026. Eles podem não ser os mais avançados do mundo, mas cumprem sua função de maneira eficaz e acessível. No fim das contas, o Panther representou uma transição, do hélice para o jato, do combate limitado para a multifuncionalidade. O Brasil, com seus mísseis, representa hoje uma transição semelhante, da dependência externa para a independência tecnológica. O Panther pode estar em museus, mas seu legado de praticidade, confiabilidade e custo equilibrado ainda vive, agora refletido na indústria brasileira de defesa. E é assim que história e presente se conectam. O Panther nos mostrou que, às vezes, os sistemas mais importantes não são os mais rápidos ou chamativos, mas aqueles que entregam resultados quando é necessário. A indústria de mísseis do Brasil em 2026 ecoa essa lição, provando que no mundo da defesa ainda se valoriza capacidade, confiabilidade e preço acessível, da mesma forma que na era dos primeiros jatos.